Olá, bem-vindos ao Clareira na Floresta. Mas afinal, o que é uma história infantil? Embora sejam frequentemente classificados como literatura infantil, os contos de fadas carregam algo muito maior, a experiência da ancestralidade. Como afirma Clarice Píncola Estés, eles, abre aspas, sobreviveram à agressão e à opressão políticas, à ascensão e à queda de civilizações, aos massacres de gerações e a vastas migrações por terra e mar. Fecha aspas. Os contos de fadas tradicionais foram construídos ao longo de séculos por meio da oralidade. São, portanto, um trabalho coletivo, esculpido geração após geração. E é justamente por isso que precisamos ter cuidado com versões muito simplificadas ou adaptadas demais, que acabam apagando a complexidade e a riqueza simbólica dessas histórias. Outro ponto super importante: contos de fadas nunca foram originalmente para as crianças e nem sempre são de fato infantis. Alguns podem ser assustadores, especialmente para os muito pequenos. Os irmãos Grimm, por exemplo, reuniram diversas histórias populares no início do século XIX. E essas versões, muitas vezes consideradas originais, são mais cruas, mais densas e, por isso mesmo, mais próximas da experiência humana. Afinal, essas narrativas não mostram apenas o lado bonito da vida, mas também as dificuldades, a vida como ela é. Todo conto de fadas começa com um conflito, uma perda, um abandono, uma ruptura. A partir dessa angústia, o herói ou a heroína precisa seguir em frente, enfrentando desafios, assim como acontece na vida real. E, como vimos no episódio anterior, as personagens não costumam ser ambivalentes. O bom é muito bom, o mal é muito mal. Essa simplificação ajuda a evidenciar e a facilitar a compreensão dessas e outras características. Mas há sempre algo fundamental presente nessas histórias: a esperança, a ideia de que existe uma saída, uma solução, um caminho possível. Isso diferencia os contos de fadas das fábulas, por exemplo. Enquanto as fábulas costumam ser diretas e apresentar uma moral explícita, os contos de fadas oferecem espaço para a elaboração interna. Cada história toca aspectos diferentes da nossa psique, da nossa personalidade. E sim, eles podem ser sombrios, às vezes até sinistros. Historicamente, essas histórias não eram contadas para crianças, como eu já falei. Eram narrativas de adultos para adultos, nascidas em contextos muitas vezes duros, de fome, pobreza, violência. Elas falam de conflitos familiares, de medo, de perda, de desejo, de transformação. Falam daquilo que há de mais íntimo e profundo na experiência humana. Autores como Charles Perrault, no século XVII, deram aos contos um tom mais moralizante, alinhado aos valores da época. Já os irmãos Grimm tinham um interesse maior em preservar a sabedoria popular e a cultura do povo, ainda que também tenham suavizado alguns elementos ao longo do tempo. Com o passar dos séculos, essas histórias foram sendo adaptadas, reorganizadas e moldadas conforme as normas sociais de cada período. Mas as suas raízes são ainda mais antigas. Alguns estudiosos apontam origens que remontam a milhares de anos. Que loucura, né, gente? Há também o consenso de que muitos desses contos têm ligação com a cultura celta, que influenciou fortemente o imaginário ocidental, trazendo temas como a relação entre o mundo humano e o mundo sagrado. Mas, mais do que origem histórica, o que realmente importa é perceber por que essas histórias continuam vivas. Por que elas ainda nos tocam? Por que atravessam gerações sem perder a força? Por que será que esses contos continuam exercendo esse fascínio tão grande, geração após geração? Talvez, não sei, porque falem de forma simbólica daquilo que nunca deixa de ser humano, para todos nós, né? E aí, você gostaria de esmiuçar comigo alguns dos contos de fadas mais conhecidos? A gente se encontra aqui, no Clareira na Floresta. Te espero no próximo episódio. Grande abraço!